começar a aula, porque já passaram quase 30 minutos. Não que seja perdido tempo, mas, né, vamos assistir a aula, então. Eu vou ativar o modo de... Oi. Eu só queria saber, a professora está liberando sempre o material para a gente, em todos os fóruns, né? Mas Sim. tem como a professora colocar o material do bimestre inteiro? Você diz no link de material anexo? Isso. Tem como, aula da semana que vem, a próxima, material antecipar o material? Isso, aham. Não tem, não consigo fazer isso. Porque as aulas, eu preparo as aulas na segunda-feira. A minha aula foi preparada hoje para hoje. Entendo. Entendeu? Porque, na verdade, assim, até nós tínhamos aquele primeiro material que o Lucas, que era o professor da disciplina, antigamente me passou, e aquele material que o Lucas passou, ele acabou que a parte final dele, ele foi para o segundo bimestre, ele conseguiu, ele não conseguiu dar tudo num bimestre, ele usou o material de um bimestre em dois. E ele fazia bastante debate em sala de aula, só que eu não tenho como fazer debate com vocês online. Vai ficar bem complicado fazer um debate online. Ele fazia bastante debate em sala de aula, então ele utilizou muitas aulas para isso. Como eu não fiz nenhum debate, as aulas que ele me mandou, que eram aulas prontas da disciplina, que vem, inclusive, quando veio o projeto da nova grade, já passou, entendeu? Então, agora eu estou montando aulas novas todos os dias para vocês. Então, eu consigo montar essa aula na segunda-feira. Entendo. Muito obrigada, então. Tá? Então, o que eu preciso mandar é dessa forma. Não consigo antecipar esse material para vocês. Tá ok? Ok, muito obrigada. Não. Então, vamos para... Oi. Deixa eu só falar mais uma coisa. Essa atividade que você pediu hoje, eu acho ela muito importante. É a primeira vez que a gente vai fazer. A gente poderia fazer, e daí na próxima aula, a gente falar sobre ela, você pegar algumas, ver se tem lá, sabe, dar um feedback. Analisar. Porque eu acho ela de extrema importância, porque já que você tem que fazer isso, eu acho esse um ponto muito importante. E aí, para mim, eu acho pouco, sabe? Você dar essa aula hoje, até porque ficou pouco tempo aí, e a gente fazer essa atividade e não ter um feedback. O que você acha? Pode ser? Pode, com certeza. Acha, né? Eu não sei o que o pessoal acha. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tempo de vocês para entrega, tá? Eu vou colocar o prazo para entrega no dia da nossa aula, na segunda-feira da nossa aula que vem. Eu acho isso excelente. A gente vai estudar, vai pesquisar, mas eu acho que a gente voltar, debater, olhar, eu acho muito importante isso. Debater não, a gente discutir sobre, né, como foram eu pego algumas petições de amostra e vou trabalhando ela com vocês, falando o que poderia ter sido melhorado nesse sentido, isso. Ou está correto. Tá. A não sei que o pessoal não acha, não concorde, mas aí tem que ver com o resto. Tá? Se concordar e achar que é bom, eu gostaria. Tá. Eu liberei para vocês postarem como anexo o arquivo. Todo mundo tem acesso, mas ele não fica aberto no link para vocês como resposta. Ele fica como anexo. Então, dá para vocês mandarem como anexo para mim, tá? Tudo bem? Ok, professora. Então, vamos tentar fazer. Deixa eu tentar passar alguma coisa para vocês hoje. Se não der tempo, a gente deixa para a semana que vem a montagem da inicial, mas acho que vai dar tempo sim, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre causa de pedir e o pedido na petição inicial, tá? Nós já estudamos, então, sobre a inércia da jurisdição, tá? Ou seja, o Poder Judiciário, para que ele se pronuncie, ele precisa ser provocado, tá? E a forma como ele é provocada é justamente por meio dessa petição inicial, tá? Então, a petição inicial, ela é distribuída, ela é proposta com o intuito, com o objetivo de buscar do Poder Judiciário uma solução ao caso, tá? Então, em regras gerais, a gente tem o seguinte, a atividade
a petição inicial é uma atividade que é privativa de advogado, tá? Então, quem elabora a petição inicial é o advogado. Óbvio que o advogado pode se utilizar dos seus estagiários, que compõem lá o escritório, mas, na verdade, quem vai assinar é ele, quem vai analisar é ele, quem vai dar a orientação é ele, tá? Mas nós temos exceções. Quais são as exceções? Justiça do Trabalho, por exemplo. A petição inicial na Justiça do Trabalho, ela pode ser feita de forma oral, não precisa nem ser feita de forma escrita, e ela pode ser feita pelo trabalhador, não precisa ser por advogado, tá? O que vai acontecer? O trabalhador vai chegar lá na Justiça do Trabalho, vai procurar um serventuário da Justiça, uma pessoa que trabalha lá, um servidor público, e vai dizer, eu quero propor uma ação contra a empresa que eu trabalho. É óbvio que esse servidor vai orientar esse advogado a procurar, esse trabalhador a procurar um advogado, tá? Dizendo, é melhor que você faça isso. Mas se o trabalhador insistir, é um direito dele, o jus postulandi. Então, ele não tem necessidade de estar acompanhado do advogado. Sem sombra de dúvida, gente, que o advogado vai trazer uma melhoria na ação dele, tá? Mas ele não é obrigado. Então, a justiça tem que aceitar a reclamação feita de forma verbal pelo trabalhador. Por enquanto, ainda estamos assim, porque o jus postulante, que a gente chama jus postulante na Justiça do Trabalho, né, a capacidade postulatória da parte do trabalhador ainda está em vigência, tá? Uma outra possibilidade é o habeas corpus. O habeas corpus, ele pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive ele não precisa ser feito pelo paciente, tá? Eu posso fazer um habeas corpus tendo como paciente, ou seja, tendo como a pretensão da liberdade para uma outra pessoa que não a minha pessoa, tá? Então, é possível ser feita por qualquer pessoa, inclusive por aqueles que não são as pessoas que serão beneficiadas com a decisão judicial que pode conceder a liberdade ali, tá? Além disso, nós temos a possibilidade de propor a ação sem a presença do advogado nos juizados especiais federais. Lá nos juizados especiais federais, pessoal, tem alguém que está com o microfone, está fazendo um pequeno barulhinho? Eu vou desativar, tá? Só para não ficar esse barulhinho aqui. Rapidinho. Acho que já desativaram. Já deu certo, já me ajudou aqui. Tá. Então, nos juizados especiais federal, tá? Juizado especial federal. A finalidade ali dos juizados especiais, no âmbito federal, é quando eu tenho a união, autarquias, fundações, empresas públicas, tá? Então, Caixa Econômica, INSS, qualquer outra agência nacional, união, tudo isso, juizados especiais, tá? É Justiça Federal. E aí, se a ação for de pequeno valor, ali no Juizado Especial Federal é até 60 salários mínimos, se a ação for de pequeno valor, ele não precisa distribuir como um procedimento comum da Justiça Federal, ele pode distribuir como um procedimento dos juizados especiais, tá? E aí, essa tramitação, ela é mais célere, ela é mais rápida, e ela pode ser feita sem a presença do advogado, tá? É comum? Não, não é comum, tá? A advocacia previdenciária, por exemplo, ela é uma advocacia totalmente administrativa. O pessoal da Previdência, os advogados da área previdenciária, eles fazem, inclusive, os processos administrativos previdenciários. Eles acompanham perícia, eles fazem tudo isso, tá? E não sendo possível a parte previdenciária, eles entram via judicial. Então, se eles já fazem a parte administrativa junto ao INSS, imagina a parte judicial, tá? Então, normalmente, é o advogado que promove a ação na Justiça Federal, especialmente, inclusive nos juizados especiais, tá? Mas é possível que seja feito pela parte, tá? Não é comum, mas é possível. Uma outra situação é os juizados especiais cíveis, daí aqui é o estadual, tá? No juizado especial cível estadual, eu não coloquei isso no meu slide, se vocês quiserem complementar ali. No juizado especial cível estadual, são ações de até 40 salários mínimos. Só que a presença do advogado, ela está dispensada nas ações de até 20 salários mínimos. Se a ação tiver 21 salários mínimos, se a pretensão da parte autora corresponder a 21 salários mínimos, hoje corresponderia a quanto? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. 1.045 vezes 21, ó, se a ação for correspondente
tiver como valor da causa 21.945, ela já precisa de advogado, tá? 21.945. Então, tem situações em que o advogado está dispensado, tá? A ação que eu passei para vocês hoje é uma ação que poderia ser proposta no Juizado Especial Federal sem a presença do advogado, tá? Então, a própria parte teria capacidade postulatória para ir requerer em juízo que nós vamos pleitear aqui na nossa ação, tá? Então, vamos lá. Qual seria, então, o papel do advogado aqui? Ele teria que, então, elaborar a petição inicial para tentar alcançar os objetivos pretendidos pelo cliente, tá? Por que eu coloquei cliente / assistido? Porque a petição inicial pode ser distribuída por um advogado particular, por um defensor dativo, por um defensor público. O advogado público, que nós falamos sobre esses cargos na aula no bimestre passado, o advogado público ele também pode distribuir uma ação, mas ele vai distribuir uma ação representando o poder público, tá? Então, ele poderia... imagina a seguinte situação. Imagina que tem uma pessoa que recebeu um benefício assistencial do governo, da Previdência, e ele não fazia jus àquele benefício, ele não tinha direito, ele recebeu de forma equivocada, tá? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa que recebeu esse benefício vai receber uma cartinha do INSS falando, você não poderia ter recebido, você vai ter que devolver o dinheiro que você recebeu de forma errada. Se essa pessoa não devolve o dinheiro, o INSS entra com uma ação pleiteando esse valor de volta, tá? Então, seria um advogado público que estaria ali representando o INSS. Então, a petição inicial, ela também pode ser preparada pelo advogado público, ela também pode ser preparada pelo defensor público, ela pode ser preparada por um defensor dativo nomeado pelo juiz, ela pode ser preparada pelo advogado privado, tá? Advogado particular. O Ministério Público, ele também prepara ações iniciais, petições iniciais. Então, o promotor de justiça que representa o Ministério Público, ele pode fazer uma ação civil pública, por exemplo. Aí é uma petição inicial, tá? Na parte criminal, ele também faz ações na parte criminal, e as ações dele na parte criminal são ação penal, tá? Então, tem uma petição também, mas ela não segue exatamente esses requisitos que nós vamos aprender hoje, tá? Mas se fosse uma ação civil pública, por exemplo, seria exatamente dessa forma que a gente vai fazer hoje. É óbvio que eu trouxe um caso para vocês extremamente simples, uma petição inicial extremamente simples, um modelinho de petição inicial extremamente simples. Por quê? Porque vocês estão começando. E o que eu quero com isso? Professora, mas se a gente está começando, por que a gente está fazendo uma petição inicial? Porque é a melhor forma de se aprender, fazendo, tá? Não tem jeito. Não adianta eu chegar para vocês e falar assim, a petição inicial faz assim, assim, assim. Enquanto vocês não elaborarem uma petição inicial, vocês não vão aprender. Então, tem que fazer para vocês aprenderem. E o primeiro semestre, não importa que vocês não tenham conhecimento. Eu trouxe para vocês tudo que vocês precisam saber para montar uma petição inicial, tá? Então, tem que fazer, não tem jeito. Tá, mas a gente tem que pensar o seguinte. Quando esse cliente chega lá no escritório, né? Você sabe que provavelmente você vai ter que fazer uma petição inicial, ou talvez a defesa dele numa ação já existente, ou assim vai. Mas por enquanto eu quero que vocês pensem e imaginem que vocês precisam fazer a defesa, ou melhor, a petição inicial desse cliente que chegou no escritório, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai chegar no escritório e ele vai contar uma história para você, tá? Quando ele te contar essa história, a primeira coisa que você precisa definir é pensar em qual ação você vai propor, né? Como que você vai satisfazer a pretensão do seu cliente? É uma ação civil? É uma ação penal? É uma ação na esfera constitucional? É um remédio constitucional, um mandado de segurança? O que você vai fazer, né? Então, você precisa pensar. A primeira forma é você tentar definir qual é a área do direito que está relacionada à pretensão do seu cliente, tá? As áreas mais comuns são das áreas penal, área civil, área constitucional e etc, tá? Mas nós temos várias outras áreas. Imagina um cliente que procurou vocês falando a respeito de um concurso
que ele participou e que teve um problema no edital ou que teve um problema na avaliação dele. O que é isso? É administrativo, tá? Imagina que o cliente procurou vocês dizendo que ele fez um contrato com o poder público, nesse contrato ele tinha que fazer uma obra, mas o poder público não está aceitando a obra, não está efetuando o pagamento. O que é isso? Administrativo, tá? Então, atos do poder público, contratos com o poder público, esfera administrativa, tá? Se estiver envolvendo um direito fundamental na Constituição, que deveria ter sido cumprido pelo Estado e não foi, constitucional, tá? Então, nós temos algumas áreas do direito. A área civil, que é a mais comum também, nós temos muita coisa dentro do civil, inclusive, da área civil, por exemplo, o direito civil, ele tem uma infinidade de ramos, né? O próprio direito empresarial é um ramo do direito civil, consumidor é um ramo do direito civil, contratos é do direito civil, obrigações é do direito civil, família é do direito civil, sucessão é do direito civil. Então, o direito civil, ele é imenso, tá? Ele é composto de vários pequenos ramos. Então, às vezes tem uma matéria que vocês vão estudar lá, direito civil, contratos, direito civil, obrigações, direito civil, responsabilidade civil, direito civil, família, mas tem ramos, por exemplo, como direito empresarial, que vocês não vão estudar como direito civil, e sim como direito empresarial, mas é um ramo do direito civil, tá? É dessa área que a gente chama de área civil, grande área do direito como área civil, tá? Então, a primeira situação é definir qual área do direito está o problema do nosso cliente, tá? Depois disso, o que eu tenho que analisar? Qual será o tipo de ação a ser proposta, tá? Se a gente está dentro do direito civil, ou dentro do direito constitucional, ou até dentro do direito consumidor, dentro do direito administrativo, nós temos grandes chances de cair sempre nessa situação de dois tipos de ações. Ou é a execução, ou é o processo de conhecimento, tá? Execução. Olha só o nome da ação. Execução. Toda execução, ela implica que você tenha em mãos um título executivo. Então, se você tiver um título executivo, e o Código de Processo Civil, ele trata como título executivo várias questões, tá? Por exemplo, um termo de ajustamento de conduta realizado por uma empresa com o Ministério Público referente a uma questão ambiental. É um título executivo, tá? E assim vai. Um cheque é um título executivo, uma duplicata é um título executivo. Um contrato assinado pelas partes, desde que assinado por duas testemunhas, pode ser considerado um título executivo, depende da análise desse contrato. Tá? Então, tem várias questões que podem ser utilizadas, que podem ser consideradas como título executivo. Porém, a grande maioria dos processos, 90% dos processos, eles são processos de conhecimento, ou seja, a parte não detém um título executivo, não pode entrar direto com a execução, ou porque o título executivo passou do prazo prescricional, né? O cheque, por exemplo, ele só pode ser executado dentro do prazo de 6 meses, e aí vai. Se você não tem essa executividade do título, se você não tem o prazo, você cai no processo de conhecimento. Então, a grande maioria das ações, elas são ações que demandam um processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? Eu vou dizer o que é a execução, como eu faço execução, para vocês entenderem como é o processo de conhecimento. Se eu tenho um título, imagina que eu tenho uma duplicata ou um cheque, tá? A pessoa que emitiu o cheque ou emitiu a duplicata, né, que deve, duplicata, o devedor, ele não pagou, tá? Então, eu vou chegar para o juiz e falar, excelência, eu tenho esse cheque, eu quero receber, tá? O juiz vai dizer, ótimo, vou mandar citar o réu, o executado. Ele vai dizer para o executado assim, pague. Simples assim, pague, tá? O juiz não quer saber como foi emitido aquele cheque, como chegou na mão do exequente aquele cheque, se o cheque é falso, o juiz não quer saber nada disso. Naquele momento, a única coisa que o juiz vai fazer é pague, vai mandar pagar. Se o devedor não pagar, não apresentar defesa, não se defender, não fizer nada, se ele ficar inerte, o juiz vai falar penhore bens. Então, ele vai lá, vai fazer uma busca
Primeira coisa, Bacen Júdio, Banco Central, procura dinheiro em conta. Não tem dinheiro em conta, faz Renajude. Renajude é o convênio que tem com o Detran. Procura veículos em nome da pessoa. E assim vai, tá? Então, o processo de execução, ele antecipou uma super etapa, tá? Ele chegou no momento que o juiz falou, pague. Já o processo de conhecimento, não. Já o processo de conhecimento, você vai ter que fazer todo um trâmite processual, ou seja, todo um andamento do processo, até esperar a sentença do juiz, que vai ser exatamente o momento em que o juiz vai dizer, condeno. Aí, depois dessa sentença, depois dos recursos cabíveis dessa sentença, depois do trânsito em julgado dessa decisão, é que vai chegar o momento em que o juiz vai dizer, pague, tá? Então, o processo de conhecimento é o processo pelo qual o autor, né, por meio de seu advogado, entra, distribui essa ação, conta toda a situação fática, apresenta para o juiz qual é o direito que está albergando essa situação fática, ou seja, por que ele tem que ganhar esse processo, vai oportunizar ao réu apresentar a sua defesa, tá? Aí, depois que nós estivermos no processo, a formação do autor, do réu e o juiz ali, o juiz vai ser o detentor das provas, ou seja, o juiz vai ficar aguardando as partes produzirem a prova. Essa produção de provas, ela tem que ser pensada desde já, tá? O cliente entrou no escritório, contou a historinha para você, você já tem que questioná-lo quais são as provas que ele detém para tentar ganhar o processo. A gente ganha ou a gente perde com a produção da prova, tá? Então, além da petição inicial, dúvida. Pergunte. Tipo assim, as provas, elas ficam no lugar que quando você está contando os fatos, porque, tipo assim, você tem que apresentar o direito que defende seus fatos, tem que apresentar o seu pedido e tem que apresentar a situação fática. As provas você vai contar na situação fática ou no lugar onde fica o direito? Você vai falar os fatos e vai dizer que o fato é provado com o documento X, é provado com o documento Y, ou poderá ser provado por meio de perícia, ou poderá ser provado por meio de testemunha. Então, no momento dos fatos, é que você vai trazer essa questão das provas, tá? Então, assim, quando você tem uma prova que é documental, se você já tem essa prova com você, a petição inicial já vai trazer esse documento comprovando aquilo que você está alegando, tá? Então, a gente prova o que é fato. O direito, a gente não precisa provar, tá? Então, a gente prova só a parte fática do processo. E quando ela for incontrovérsia, tá? Eu não sei quem me fez a pergunta, mas é assim, eu entro com a ação, proponho a ação... Felipe, eu proponho a ação e falo lá, olha só, juiz, a situação é essa, 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 essa. Eu vou provar por meio de testemunha. Se o réu vem no processo e fala assim, olha só, juiz, eu concordo com tudo que o advogado está falando na petição inicial, eu não preciso mais produzir prova, entendeu? Por isso que a produção da prova, ela só vai acontecer depois que tiver a petição inicial, o juiz mandar citar o réu vem para o processo, apresenta a defesa dele, a contestação, volta para o autor manifestar novamente, é como se fosse uma réplica, tá? Aí é que começa a produção da prova. Então, primeiro é Fica na feita réplica, a análise. então. Primeiro é feita a análise de tudo que foi alegado, ó. Tem advogado que ele segura algumas provas para apresentar só depois na réplica. Por quê? Porque ele quer esperar ver o que o réu vai falar na defesa, tá? Então, tem advogado que faz isso. Isso é argumentação jurídica. É saber qual é o momento correto para você apresentar as provas que você tem, tá? Por isso que a gente tem que analisar toda a questão fática com o cliente, esperar o cliente contar a história, ver o que ele tem de provas.
Quando a gente monta a petição inicial, a gente tem que imaginar qual é a defesa que o réu vai alegar. Por quê? O cliente sabe como os fatos aconteceram. Então, a gente já monta a petição inicial esperando, antecipando a defesa do réu, tá? Isso já está na nossa petição inicial. Já é algo que a gente precisa trabalhar, tá? Então, o processo de conhecimento é tudo isso. É a petição inicial, a defesa, a réplica, a produção da prova, a sentença, a parte recursal, que pode ser realizada ou não, e o trânsito em julgado da decisão. Pronto, eu tenho uma decisão judicial, é como se fosse um título executivo. Eu passo para a fase que seria, eu poderia chamar de fase de execução, mas o nome correto é fase de cumprimento da sentença, que é exatamente como a execução. Então, se eu tenho o título executivo, eu vou direto para a execução. Quando eu não tenho título executivo, e a grande maioria das ações eu não tenho título executivo, eu vou ter que passar todo o processo de conhecimento, tá? Professora, pode perguntar. A prova pode ser antes da réplica? Hã? A prova pode ser antes da réplica? Sim. O ideal é que você apresente a prova com a petição inicial, tá? A petição inicial é o momento de você apresentar a prova documental, não a prova testemunhal, porque você vai produzir no momento oportuno, que é lá no meio do processo. Mas os documentos, o ideal da prova documental é que você junte com a inicial, tá? O réu vai apresentar os documentos que ele tem, a prova documental, com a defesa dele. E aí vai reabrir prazo para o autor, tá? Pode falar. Ok, obrigado. Então, tipo, se eu for fazer a petição inicial, eu tenho que colocar os fatos e, no caso, eu tenho que apresentar uma prova só e segurar as outras provas esperando a defesa do réu. Não, você pode apresentar todas as provas que você tem. Não é regra, você pode apresentar desde já. Mas o ideal é eu segurar um pouco, porque saber da defesa, né? Não? Não. O ideal é você juntar tudo com a inicial. Tem advogado que estrategicamente pode segurar alguma prova, mas não é o ideal. Porque senão, tipo, o advogado de defesa, ele pode usar a minha prova e tentar arrumar alguma coisa para pular minha prova, entendeu? Daí eu acabo ficando sem nada, no caso. Ele vai fazer isso de qualquer forma, porque no momento em que você apresentar a prova no processo, ele vai ter o direito de se manifestar, tá? Então, o ideal é que a prova venha acompanhada da petição inicial. A petição inicial já deve estar acompanhada da prova. A defesa já deve estar acompanhada da prova e a réplica, ela vai servir para uma contraprova. Entendi. Então, imagina que você juntou um documento com a petição inicial, o réu foi lá, juntou um documento com a contestação e você vem e junta um documento com a impugnação, a contestação, como contraprova tudo que foi juntado. Então, isso é o comum, entendeu? O comum é que a petição inicial traga as suas provas. Deixar para depois é só quando for uma estratégia muito boa para o advogado. Caso contrário, não façam isso. Na área civil especialmente, o momento da produção da prova documental é com a petição inicial, tá? Porque então, até se for depois, ainda assim o advogado de defesa ele tem tempo para estudar a prova, no caso, então, né? Tem porque... Então não vai adiantar, só vai adiar. O correto é que você traga com a petição inicial. Se você não conseguir, por algum motivo, às vezes você não detém a prova, tá? Às vezes a prova, ela existe e está com o réu. E aí só vem no processo com o réu. E aí você tem que fazer uma contraprova em cima daquilo. Então, se você tem a prova, junte-a no processo, tá? Então, dependendo da situação, não tem problema, junta ela no processo. Agora, imagina que o réu venha e traga uma outra prova, aí você tem que impugnar aquela prova, daí você usa uma nova prova, tá? Então, as situações, os momentos são esses: petição inicial, contestação e réplica. Esses são os momentos de juntar a prova que é documental. Depois da réplica, o juiz faz o saneamento do processo, aí começa a oportunidade para produzir prova pericial, se for o caso, e prova testemunhal, se for o caso.
para depois ele produzir a sentença. Até antes dele produzir a sentença, se você tiver algum documento, você ainda pode juntar no processo. Só não pode juntar no processo depois que o juiz sentenciar. Aí não pode mais juntar. Mas mesmo que seja um recibo de pagamento, professora, a mesma oportunidade de ter juntado ela lá atrás. Não juntou, perdeu. Tá? Então, Entendi, os obrigado. documentos eles precisam vir ao processo o quanto antes, tá? Estrategicamente, Professora, o advogado poderia assegurar? Poderia, mas não é o ideal, tá? Pode perguntar. Mais uma pergunta. Se acaso eu não juntar as provas suficientes na petição inicial, pode acontecer do juiz não acatar essa petição? Não. Ele não pode não acatar a petição de início se você não juntar uma determinada prova. O que ele pode fazer é fazer com que você te intimar para que você junte a prova. Agora, se a prova é essencial, aí ele pode indeferir a petição inicial. Mas o indeferimento da petição inicial ali não seria uma questão de mérito, seria uma questão de direito. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Tem uma situação de que quando é imóvel, quando a gente for tratar de uma ação relativa a imóvel, você precisa ou ter, né? Se a pessoa é casada e tem um imóvel comum, você precisa que a pessoa ou ela tenha a outorga uxória do cônjuge ou ele esteja no polo ativo da ação, tá? Então, ou imagina assim, um imóvel e é propriedade de marido e mulher. Ou estão ambos no polo ativo da ação, ou tem o documento que prova que ela, a outorga uxória, ela permitiu que ele respondesse ali por ela, tá? Então, se não tem esse documento e está só uma parte no processo, o juiz vai extinguir o processo porque ele não está correto em sua formação, mas não está querendo dizer que ela não tem o direito. Ele ainda pode distribuir essa ação de novo de forma correta, entendeu? Então, existem situações, por exemplo, imagina a seguinte situação, eu vou trazer uma outra situação, ação de alimentos, tá? Imagina que eu quero entrar com uma ação de alimentos para cobrar alimentos para uma criança contra o pai. O que eu preciso? Provar a paternidade, porque a paternidade por si só confere o direito à criança a ter os alimentos, tá? Então, eu preciso provar a paternidade. Como que eu provo a paternidade? Por meio de uma ação, por meio de uma certidão de nascimento. Então, na certidão de nascimento, consta o nome do pai, eu entro com uma ação de alimentos contra o pai. Se eu entrei com uma ação de alimentos e não juntei o documento que é o comprovante da paternidade, o juiz não vai mandar prosseguir o processo. Mas aí ele não julga improcedente a ação, ou seja, ele não diz assim, você não tem o direito a receber os alimentos. Ele diz assim, há um erro processual e por isso eu vou extinguir o processo sem julgar o mérito até que ele seja complementado, ou seja, até que ele esteja regular para o seu processamento. Então, eu posso entrar com a ação, pedir alimentos, não juntar a certidão de nascimento, o juiz vem e fala, doutor, tá faltando certidão de nascimento da criança aqui para provar que o réu é o pai. Junte no prazo de 10 dias. Não juntei. O que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito por um erro, por uma falha. Está faltando um documento que é importante para o juiz saber que o pai é o réu. Então, ele não vai dizer, não condeno o pai ao pagamento. Não é isso, tá? A falta do documento vai fazer com que aquela petição inicial seja indeferida, mas por ausência desse elemento, isso permite que a parte entre com o processo de novo, tá? Se eu encontrar a certidão de nascimento, eu entro de novo com o processo. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu entrei com o processo de alimentos contra o pai, não tinha certidão de nascimento, o juiz me mandou apresentar, eu pedi para a genitora, ela não me apresentou, eu não apresentei, o juiz arquivou o processo. Passado um tempo, a genitora veio com essa certidão de nascimento da criança, tá? Quando ela chegou no meu escritório, eu fui ver a certidão de nascimento, não tem o nome do pai. O que aconteceu? Eu entrei com uma ação de alimentos contra uma pessoa que não é pai registral. Então, a ação estava errada. O que eu preciso fazer?
mudar o nome da ação. Ao invés de ação de alimentos, eu vou propor uma ação de investigação de paternidade cumulado com alimentos. Por quê? O documento que me faltou na primeira ação me mostrou que eu escolhi a ação errada. Perceberam a importância dos documentos? Então, efetivamente, se eu não tenho um documento, o juiz pode indeferir essa petição inicial, mas o indeferimento dessa petição inicial não implica na improcedência da ação, não implica em dizer você não tem o direito, pelo contrário, ele está dizendo, ó, não vou nem querer saber sobre o mérito, não vou nem julgar o mérito, porque está havendo um equívoco aqui que precisaria ser corrigido antes da análise do processo, antes do prosseguimento do processo. Tá ok? Ok, professora, obrigada. Bom, vamos continuar. Oi. Deixa eu tirar posso tirar uma dúvida? Só uma questão. Pode. Ainda sobre a hora de produzir, de apresentar as provas. Você falou que alguns advogados podem ter a estratégia de deixar uma ou mais provas para apresentar depois. Isso também tem o risco de ser impugnado ou não? Porque se demorar, ou só se for um fato novo. Como que funciona isso? Porque você, de repente, o outro advogado, ele pode chegar, não, isso aí já passou o prazo de apresentar essa prova, ou não? Não. Na verdade, é assim, quando a gente tem uma determinada prova, o ideal seja que juntemos com a petição inicial, tá? Se eventualmente eu não juntei por um equívoco, imagina que eu me equivoquei no momento de distribuir a ação e não protocolei a petição inicial com as provas, tá? O réu veio, fez a alegação dele, eu fui para a réplica e na réplica eu percebi que eu não tinha juntado os documentos e fiz a juntada dos documentos, tá? O réu provavelmente vai alegar exatamente isso que você falou. Ah, mas você juntou fora do prazo. Por quê? Isso deveria estar com a petição inicial. Aí é que está a questão, tá? Documentos novos, relativos a fatos novos, só poderão ser juntados depois da sentença. Então, é assim, até a sentença, se eu tiver algum documento que prove os fatos que estão sendo alegados na petição inicial, eu vou juntá-los no processo em qualquer momento. E uma vez o juiz dando prazo para a parte contrária se manifestar a respeito do documento, ele não tem como alegar prejuízo, porque ele teve a oportunidade de se manifestar. Então, por isso que eu tenho que juntar até antes, por exemplo, do momento em que o juiz fala, façam as alegações finais para que o processo venha concluído para a sentença. Quando o juiz falar, façam as alegações finais para eu proferir a sentença, já não pode juntar mais nenhum documento, tá? Por quê? Porque ele estabilizou a lide naquele momento. Naquele momento que ele estabilizou a lide, se você for tentar mudar o que tem ali no processo, ele vai dizer, não. Por que você não trouxe antes? Mas por quê? A lide já está estabilizada naquele momento, tá? Agora, se você, eventualmente, o juiz proferiu uma sentença e depois da sentença ocorrem novos fatos ou novos documentos, ainda assim é possível juntar. Então, a gente só fala em juntada de documentos novos ou decorrentes de fatos novos. Isso depois da sentença, tá? Até o momento da sentença, vocês vão estudar isso em processo civil. Até o momento da sentença, existe a possibilidade de juntar os documentos. Até porque pode acontecer o seguinte, imagina que o juiz, você veio e falou assim, excelência, o documento não existe. O documento não existe, eu vou produzir prova por meio testemunhal, tá? Tem situações, por exemplo, contratos acima de 10 salários mínimos que não podem ser provados por testemunhas, pagamento não pode ser provado por testemunhas, mas tem outros fatos que podem ser provados por testemunha, tá? Então, imagina uma situação em que não existe o documento, foi um contrato verbal, o valor é pequeno, não existe o documento, vou levar a testemunha para provar. No momento em que a testemunha está prestando depoimento, a testemunha vai lá e fala assim, não, mas tinha um documento. Mas qual é o documento? Ah, o documento XXX. Mas com quem está esse documento? Ah, não sei, eu acho que está comigo, inclusive. De repente está até com a testemunha, ou de repente está com o réu, ou de repente está com o autor. A testemunha vai falar, não, existe o documento sim, o documento está com o réu. Então, o que vai acontecer? O juiz vai falar, então, se tem o documento, traz o documento ao processo, tá? Então, tem o documento? Traga o documento ao processo. O documento veio ao processo, o juiz abre prazo para as partes se manifestarem, pronto.
não tem problema nenhum. Isso não é um momento inoportuno, o momento ainda é oportuno porque o juiz não julgou o processo, ele não estabilizou a lide. Agora, a partir do momento que ele manda as partes apresentarem alegações finais para ele julgar, daí já não pode mais apresentar documento, tá? Porque aí já você vai bagunçar o processo está na fase final, está no momento que vai para a mão do juiz para o juiz julgar, e você vai juntar documentos? Então, aí você acaba bagunçando o processo, tá? Tem juiz que ele próprio, no momento de julgar, ele percebe que poderia ter algum documento que deveria estar no processo e não está. Ao invés de julgar o processo, ele transforma o julgamento em diligência e manda vir atrás do documento. Então, tem juiz, às vezes o documento é um documento público, não é um documento privado das partes, é um documento público. O juiz fala, converto o feito em diligência, ou seja, ao invés de julgar o processo, eu vou transformar isso numa diligência, eu quero que o documento X venha para o processo. Oficia a Receita Federal, por exemplo, para apresentar as declarações de imposto de renda do fulano de tal. Então, o juiz pode fazer isso no momento em que ele for proferir a sentença, se ele achar que o que tem de documento ali é insuficiente, mas a parte não. Se o processo for para o juiz julgar, já não pode mais juntar documento, tá? A não ser que seja documentos novos, aí sim, esses documentos novos podem vir o processo a qualquer momento, tá? Produziu, apareceu, é novo, é decorrente de fato novo, aí sim pode vir o processo, inclusive depois da sentença, tá? Mas até ali, mesmo que o documento seja um documento antigo, mesmo que seja produzido, a parte contrária vai manifestar alegando que o momento que deveria ter sido juntado era a petição inicial? Mas olha só, você imagina a seguinte situação, o réu deveria ter juntado o comprovante de pagamento com a defesa, ele fala assim, não, mas eu paguei, aí ele vai dizer, não, mas não tem recibo. Eu paguei, não tenho recibo, não sei onde está o recibo, perdi o recibo, excelência, não sei onde está. Aí tá, vem a testemunha, não produz prova, porque o pagamento não prova, de repente o réu acha esse documento e junta no processo. E comprova-se que a assinatura que tem ali é efetivamente do autor. Você acha que o juiz vai condenar o réu a pagar de novo o valor que ele comprovou pagar por meio de documento, só porque ele trouxe o documento no processo depois? Não, claro que não. Isso seria uma injustiça, tá? Então, se o documento veio no momento oportuno, ótimo. Agora, depois da sentença, daí já não dá mais, né? O réu teve a oportunidade de até a sentença apresentar o documento. Não apresentou, aí já é complicado, tá? Aí até a sentença, então, até o momento em que o juiz estabiliza o processo para julgar, até lá, até pode produzir prova. A partir dali, não. É que assim, quando o juiz antes dele julgar, ele encerra a instrução processual. A gente tem um momento que chama de encerramento da instrução processual. Então, o juiz faz a abertura da instrução processual e o encerramento da instrução processual. O que significa isso? Apresentei a petição inicial, apresentei meus documentos. O réu veio, apresentou a defesa, apresentou os documentos dele. Eu fui lá em réplica, falei alguma coisa, apresentei novos documentos. Pronto. Mesmo que eu já tenha apresentado os documentos no processo, depois da minha impugnação, o juiz, naquele momento, ele vai fazer a abertura da produção da prova. Por quê? Porque mesmo que eu tenha documentos, eu posso fazer a produção de outro tipo de prova, tá? Eu posso querer fazer a prova testemunhal. Agora, se o juiz analisar e falar, não é caso de prova testemunhal, não é caso de prova pericial, vou julgar exatamente agora o processo, ele julga. Se o processo é baseado em documentos e os documentos já estão no processo, com a petição inicial, com a contestação e com a réplica, ele julga ali, não precisa abrir prova, tá? Porém, se os documentos forem insuficientes, se as partes alegaram que queriam produção de prova pericial, se as partes alegaram que queriam produção de prova testemunhal, o juiz abre a fase de instrução, tá? Então, ele abre essa fase instrutória para permitir que as partes façam a produção da prova. As partes fazem a produção da prova, ele encerra a fase instrutória para produzir a sentença. Então, até aquele momento em que ele encerrou a fase instrutória, você pode juntar documento. Ainda que a abertura da prova tenha sido para produção de prova oral ou prova pericial, nenhum impedimento há para que o documento seja juntado no processo. Entenderam? Então, por mais que eu diga para vocês, o documento tem que ir com a petição inicial, tem que ir por uma questão de técnica. E às vezes não vai por uma questão de estratégia. Mas se o documento existe, entrando no processo até o encerramento da instrução, até antes que o juiz
chame esse processo para sentença, aí, né, é possível juntar. Depois disso, não pode mais, tá? No momento que o juiz falou, está encerrada a instrução processual, vem os autos conclusos para a sentença, acabou, não tem o que ser feito mais, tá? Aí, só documentos novos. Tatiana, mais uma coisa. Você falou que o juiz pode fazer aquela audiência como diligência. Qual é a diferença? Eu queria compreender um pouquinho melhor, então, o que é diligência? Ao invés de sentenciar o processo, ele converte o julgamento, o momento que ele ia julgar, em diligência, e ele manda o documento vir para o processo. Diligência é um ato que é feito por determinação do juiz com a finalidade de trazer para o processo alguma coisa que seja interessante. Então, o juiz pode fazer assim, ó, eu juntei os documentos com a petição inicial, o réu juntou os documentos com a defesa, foi feito réplica, foi juntado documentos, o réu se manifestou em relação aos documentos, o juiz abriu a instrução processual, foi feito prova pericial, foi feito prova testemunhal, ele encerrou a instrução processual, ele vai julgar. No momento que ele vai julgar, ele analisou todo o processo e falou, peraí, tá faltando um negócio aqui. Em vez de julgar, ele converte esse julgamento em diligência e fala, ó, eu quero esse documento. Aí depois ele vai julgar, tá? Se ele entender que é essencial, e lembrem, gente, é o juiz que é o destinatário da prova. O juiz é que vai dizer, o juiz é que vai saber se a prova, se ele está convencido ou não. Se ele não estiver convencido com as provas que tem no processo, ele tem duas opções. Verificar a existência de outras provas, ou se não tem a existência de outras provas, não tem provas a serem produzidas mais, ele vai dizer, olha, se não tem prova, de quem era o ônus? Era do autor. Sinto muito, não produziu a prova, perdeu o processo. Ou, de quem era o ônus de provar? Quem tinha a obrigação de provar? Era o réu. Não tem documento, não tem prova, a obrigação era do réu provar, não provou, sinto muito, vai perder o processo. O autor ganha, entendeu? Então, é essa análise que o juiz faz. No momento de sentenciar o processo, ele precisa saber, eu estou convencido? Eu estou convencido com os documentos que estão no processo? Eu preciso de outros documentos? Existem outros documentos? Se ele não está convencido e existem outros documentos, ele manda trazer no processo. Se ele não está convencido e não existe outros documentos, quem tinha obrigação de provar e não provou vai perder. Quais são... Só mais uma coisa, desculpa. O ônus da prova, você falou aí, em quais situações, ou até onde eu sei, o direito trabalhista não é o ônus da prova, é do réu. Tem outras áreas mais é o trabalhista? Não, é igualzinho na trabalhista, mas não é assim, tá? Não é o ônus da prova, é do réu. Não funciona assim. O ônus da prova, ele é distribuído, vocês vão aprender isso ainda lá na frente, tá? O ônus da prova, ele é distribuído da seguinte forma. Fatos constitutivos do seu direito. Então, por exemplo, quem vai provar os fatos que são constitutivos do direito do autor é o autor. Quem vai provar os fatos que são constitutivos do direito do réu é o réu, tá? Qual é o problema? O problema é que o autor pode apresentar os fatos que são constitutivos do direito dele. O réu pode vir para o processo e apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Quando o réu apresenta fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, ele atrai para si o ônus da prova, tá? Mas isso é uma regra geral, ou seja, há inúmeras exceções. E na trabalhista, só para deixar claro, é exatamente desse formato. Quem tem que provar? O autor tem que provar as suas alegações, o réu tem que provar as suas alegações, tá? Então, vamos supor que o autor fala assim, juiz, eu trabalhava em jornada extraordinária. O juiz vai falar assim, Então tá, peraí. O réu tem que se manifestar. O réu vem e fala assim, excelência, ele não fazia hora extraordinária. Toda a jornada de trabalho dele está no cartão de ponto, e o cartão de ponto demonstra que ele não fazia hora extraordinária. Então, o que vai acontecer? O réu vai apresentar o cartão de ponto, que é o documento que prova a jornada do trabalhador. A partir do momento que o réu apresentou o cartão de ponto, volta para o autor produzir a prova de que aquele cartão de ponto não é verdadeiro.
Por isso, o autor tem que levar testemunha na Justiça do Trabalho para provar as coisas que ele alega. Então, a regra geral a prova é do autor. Imagina que o autor fala assim, excelência, eu recebia salário por fora. O réu vem e fala assim, negativo, excelência, o salário dele era aquilo que era pago no recibo de pagamento, era o salário contratual, tá aqui, ó, o recibo de pagamento tá aqui, e junto o recibo de pagamento no processo, porque ele tá dizendo que pagava o salário contratual, e prova o que ele falou com o documento recibo de pagamento. O que vai acontecer? O autor vai ter que provar que aquele recibo de pagamento estava errado e que ele recebia, sim, salário por fora, tá? Então, não, essa regra de a prova ser sempre do réu não é verdadeira. A prova é de quem alega, tá? Tem o ônus da prova, a pessoa que alega. Se eu tô alegando que você não me pagou, eu tenho que provar que você não me pagou. Se você vem no processo e fala, eu paguei sim, pronto, você tem que provar que você pagou, tá? Porque você tá trazendo um fato que impede o meu direito. Então, aí o ônus é seu. Então, você inverteu, você atraiu para você o ônus da prova. Tá? Então, tudo vai depender da defesa que for apresentada. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. Eu quero que vocês se preocupem com petição inicial. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos começando o processo ainda. Vamos preocupar com a petição inicial? Depois vocês pensam nessa parte? Tá bom, eu entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Então, vamos pensar primeiro na petição inicial. 319 do CPC tem lá os requisitos da petição inicial, tá? Juiz a quem é dirigida, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu, tá? Do autor e do réu, tá? 3. O fato e o fundamento jurídico do pedido. Fato mais fundamento jurídico a gente chama de causa de pedir, tá? 4. O pedido com suas especificações. 5. Valor da prova. 6. As provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. A opção do autor pela realização da audiência de conciliação ou mediação. Tá? Mais importante para mim aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O 6, vocês vão ver aqui que é consequência dos fatos. E a gente faz usa um termo chavão aqui. E o 7 é o de menor importância, mas se você não quer fazer audiência, você tem que manifestar, tá? Quando ela é possível. Juiz a quem é dirigido. Primeira coisa, tem que saber para que justiça eu vou mandar, especializada ou comum? Se for especializada, trabalhista, eleitoral ou militar, tá? Se não for especializada, comum, a estadual ou a federal? O que implica a justiça federal? A existência da união. Toda vez que tiver união, é justiça federal, tá? Outra coisa, eu vou distribuir essa ação no primeiro grau de jurisdição ou em outro grau? Primeiro grau, segundo grau ou instâncias superiores, tá? Próxima situação. Qual é a competência territorial? Ou seja, qual é o território que eu vou distribuir essa ação? Isso vocês vão aprender lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 42, tá? Vocês ainda vão aprender isso. Mas, em regra, aqui sim, e aí talvez de repente a confusão possa ter sido aí, aqui sim a regra é pelo domicílio do réu. Regra, mas toda regra em direito tem exceção. Então, embora seja uma regra a distribuição da ação no domicílio do réu, há várias exceções. O próprio Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, fala que eu posso distribuir no domicílio do consumidor. Então, eu não preciso distribuir no domicílio do réu, tá? Quando é ação de alimentos, no domicílio do menor. Quando é divórcio, depende, tem um monte de regra para o divórcio, tá? Mas a gente pode partir desse princípio, ou, deixa eu pegar aqui para vocês analisarem. Quero pegar aqui para vocês analisarem o CPC. Site do Planalto. Ó, coloquei lá, CPC, site do Planalto, Código de Processo Civil, tá? Então, a Lei 13.105 é o Código de Processo Civil, tá? Vamos lá. Eu acho que nós vamos ter que deixar essa petição inicial para depois, porque não vai dar tempo de falar tudo hoje, não. Já está acabando a aula. Artigo 42. Professora, mas daí em questão assim de se for deixar para depois, a gente vai fazer daí a petição da mesma forma?
Não, porque daí eu não tenho como... Ensinar. Não tenho como ensinar, não tem como... Se eu não conseguir terminar a aula, não tem como cobrar de vocês a petição, daí fica sem atividade. Fica para a semana que Daí vem. eu não ponto. Aí fica para semana que vem, Entendi. tá? Então vamos lá. Artigo 42 e seguintes. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Juízo arbitral é tribunal de arbitragem. Quando você não se utiliza do poder judiciário, você se utiliza do tribunal de arbitragem, você se utiliza de um árbitro, tá? Se não tiver acordo lá, ele vai proferir uma decisão, e essa decisão é um título executivo. Você pode executar diretamente na justiça, tá? Mas aqui não é o que a gente quer efetivamente. A gente quer o seguinte, ó. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do Estado ou do direito que são ocorridas posteriormente. Então, é no momento em que eu vou distribuir a ação é que eu vejo qual é a competência, tá? Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos estados. Aqui ele está querendo falar primeira instância, segunda instância, tá? Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal, se nele intervier a União. Então, olha só, imagina que o processo está lá no cível, na justiça estadual, e, por algum motivo, a União vai intervir no processo. Se ela veio para o processo, não importa em que fase o processo está, ele vai para a Justiça Federal, porque ela tem foro privilegiado, tá? Também as suas empresas públicas, entidades autárquicas, fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, como CREA, CRC, CRM, CRO, OAB, tá? Na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Aí, se for falência, não tem, né? Se for recuperação judicial falência, aí não vai para a Justiça Federal. Se for eleitoral ou Justiça do Trabalho, também não vai para a Justiça Federal, tá? Porque senão o resto é privilegiado da União. Os autos serão remetidos... Oi. Eu tenho uma dúvida sobre a parte autora da petição inicial. Por exemplo, eu e meu amigo tá com o mesmo problema judicial. A gente conversou lá, viu que é a mesma situação. Pode entrar eu e ele como parte autora ou teriam que ser feitos 2 processos? Litisconsórcio, depende. Não é o momento para vocês falarem sobre isso, tá? A hora que eu falar sobre partes, talvez a gente poderia falar sobre isso, mas ainda não é o momento. A parte de litisconsórcio é muito complexa para vocês aprenderem agora, tá? Mas existe o litisconsórcio necessário, que é aquele caso da autorgo-uxória da mulher, ou ela vem no processo ou tem autorgo-uxória, ou existe caso em que o litisconsórcio é facultativo. Você pode reunir os dois se o fato for o mesmo, a fundamentação for a mesma, depende da situação, pode reunir, tá? Mas daí depende da situação concreta, tá? Mas não é o momento, calma. Então, vamos lá, vamos continuar. Os autos não serão remetidos se houver pedido de apreciação, seja de competência do juiz, perante a qual foi proposta a ação. Tá, eu quero aqui a 46, ó. A ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu, tá? Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado em qualquer um deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, poderá ser demandado onde for encontrado ou no domicílio do autor, tá? Quando o réu não tiver domicílio no Brasil, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor. Havendo 2 ou mais réus com domicílios diferentes, serão demandados no foro de qualquer um deles, a escolha do autor, tá? Execução fiscal será proposta no domicílio do réu, tá? Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa, ou da situação da coisa, o local onde está o imóvel, tá? Então, o autor pode optar pelo domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras ou denunciação de obra nova, tá? Só finalizando aqui. As ações possessórias imobiliárias serão propostas
no foro de situação da coisa, ou seja, no local onde está o bem imóvel. Fala. Como acho o domicílio do réu? Tipo, pro advogado achar, não fica difícil? Não, normalmente, ó, se você tem um contrato, tá no contrato, se você tem um documento, normalmente tem um documento, tá? Normalmente tem algum lugar que tenha o endereço, tá? Imagina que a gente não tem. Eu ia continuar aqui, ó, vocês iam ver o domicílio do autor de herança, inventário, partilha, cadê aqui de alimentos? A ação do ausente, incapaz... União, ó, é competente o foro do domicílio do réu para os casos em que seja autor a União, então a União tem que ir no domicílio do réu. É competente o foro do réu para as causas em que seja o autor Estado ou Distrito Federal. É competente o foro aqui para ação de divórcio. Na ação de alimentos, a competência é, por exemplo, do domicílio do menor, tá? Então, a competência do domicílio da criança na ação de alimentos. Ação de alimentos, revisional de alimentos, tá aqui, ó. Domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que você quer entrar com uma ação de alimentos e você não sabe onde está o pai. Local incerto e não sabido, tá? O fato de você não ter o endereço não impede a ação. O juiz pode fazer buscas. Se o advogado tiver meio de fazer buscas, ele faz. Caso contrário, ele pede para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem convênio com Justiça Eleitoral, Polícia Civil, Receita Federal, Banco Central, INSS, CAGED. Então, tem uma infinidade de convênios que a Justiça tem que ela pode buscar o endereço do réu, tá? Então, não fica se matando, não. Bota lá o endereço do local incerto e não sabido, não desconhece o endereço e pede para que o juiz faça buscas do endereço, tá? Ah, tá. Ok, obrigado. Professora, me levantou uma dúvida. Eu posso, por exemplo, morar no Paraná e responder uma ação como réu no estado de São Paulo? Depende, se você for se a parte autora for uma consumidora e você for um fornecedor de serviços ou de produtos, sim. Porque daí ele pode entrar com a ação no foro do domicílio dele. Ou quando ele desconhece o seu foro de domicílio, se ele não sabe aonde é o seu foro de domicílio, ele opta pelo domicílio dele, tá? 53 traz mais regras de competência, ó, na ação de divórcio, separação, anulação de casamento, domicílio da residência do alimentando e do lugar. Isso aqui é importante, ó. É competente o foro do lugar. Onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica? Onde se encontra a agência ou sucursal quanto às obrigações da pessoa jurídica? Onde exerce suas atividades para a ação em que for ré a sociedade ou associação sem personalidade jurídica? Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento? Olha aqui, ó. Ação de obrigação de fazer, onde ela deveria ter sido cumprida, tá? Residência do idoso para causas que verse sobre o direito previsto no estatuto. Então, imagina que a ação foi promovida por um idoso. Então, dependendo de como for a residência dele, tá? Da sede da serventia notarial ou do registro para a ação de reparação de danos por ato praticado em razão do ofício. Do lugar do ato ou do fato para ação de reparação de danos. Então, acidente de trânsito, por exemplo, você vai entrar com ação de reparação de danos, ou indenização por dano moral, do lugar do ato ou do fato para ação. Então, onde foi o acidente? Em Maringá. Então, entre em Maringá, pronto, acabou, tá? Do lugar do fato em que for réu, administrador ou gestor de negócios da lei. Domicílio do autor, então, olha só. Olha onde está o domicílio do autor, aqui no finalzinho. É competente, né? É competente domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, veículo, você pode usar o local do fato, o domicílio do autor ou o domicílio do réu, tá? Tem essas 3 possibilidades no acidente de trânsito. Ok? Entenderam? É isso.
tudo isso aqui, do artigo 42 até o 53, que vocês terão que analisar. Especificamente o 53 aqui, ele fala bastante, 46 também, fala bastante a respeito de competência territorial, tá? Vocês vão estudar isso ainda? Com certeza, vocês vão estudar uma disciplina chamada Processo Civil. E nessa disciplina, vocês vão estudar item por item desses, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, que nós vamos fazer uma petição inicial. Hora ou outra vai sair essa petição inicial. Tá, então, meu primeiro requisito é... Vocês estão vendo a tela, né? Juiz a quem é dirigido. Segundo requisito, partes. Primeira situação, quem tem capacidade para estar em juízo? Artigo 70, qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa vai ser parte. E o incapaz? Ele estará representado ou assistido, tá? Então, imagina que vocês, na ação de vocês, por exemplo, vocês vão montar. É uma criança, tem 6 anos. Quem que vai ser o autor da ação? A criança de 6 anos ou a genitora da criança de 6 anos? Ninguém respondeu. A criança, não. A criança de 6 anos, não. Será a criança de 6 anos representada pela genitora. Por quê? Porque essa criança é incapaz. Então, a parte autora é a criança, não é a genitora. Não a tem parte documento, autora professora? é a criança. Claro que tem documento. Como que não tem documento? Só certidão de nascimento? Certidão de nascimento. Hoje ninguém nasce sem CPF, tá? Só para avisar. Certidão de nascimento já sai com o número do CPF. Então, essa criança tem certidão de nascimento, tem CPF e ela vai estar representada pela genitora. Aí tem que qualificar os dois, tá, gente? É a criança menor, púbere ou impúbere, representada pela genitora. Os dados que estão lá no 312 ou 319, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, esses dados são da genitora, tá? Do menor, não. O menor, você vai colocar que ele é menor, o RG e o CPF, tá? Quer dizer, certidão de nascimento é o CPF. Ou só o CPF. Ô, Tatiana, até menor de 18 anos tem que ser representado? Menor de 16 representado, 16 a 18 assistido, até 18. 18 anos ele pode assinar procuração sem ninguém. Então, até 16, representado. Aos 16, 17, assistido. O que significa isso? Até 16 anos, antes de completar 16. Só a mãe que assina, ou o pai, né? Só o tutor dessa criança. Acima de 16, a criança e o tutor. A criança e o tutor, ou responsável legal. Acima de 16, a criança e o tutor, tá? Então, até 16, só a criança... Perdão. Até 16, só o tutor assina. Acima de 16, completou 16 anos, a criança também assina. Criança não, adolescente. O adolescente também assina junto com o tutor. Fez 18 anos, só o adolescente. Ok? Ô, Tatiana, sabe, eu gostaria de propor, não sei se pode ser servir, se alguém tiver dúvida, eu tenho 2 dúvidas, eu vou colocar no fórum e de repente a gente pode conversar na próxima aula. E aí ficaria alguma coisa fora. Isso, coloca no fórum porque eu não sei que horas são, mas eu acho que já deu o nosso horário, né? Acabou de dar o nosso horário. Como eu tenho que fazer intervalo, porque eu preciso abrir o fórum do segundo horário, tá? Então, eu vou parar a aula por aqui. Eu vou voltar para falar um pouquinho mais sobre partes. Vou falar sobre causa de pedir, pedidos, especificações. Vou falar sobre o nosso caso prático, que é uma ação de obrigação de fazer fornecimento de medicamento. Vou falar o que é necessário, quais são os necessários, quais são os requisitos necessários, e aí vocês montam a ação na próxima aula. Pode ser? Pode ser, professor. Tá ótimo. Então, tá bom, gente. Vou encerrar a aula agora. Façam as perguntas. Eu não vou responder nenhuma pergunta hoje, tá? Por conta do fato de já ter encerrado a aula. Eu vou responder as perguntas de vocês na próxima aula. Ok. Ok? Ok, professor. Boa noite, professor. Então, tá bom, Ok, gente. professora. Vou parar a gravação aqui.
A Boa noite petição a todos. inicial é a próxima aula, né? Próxima aula. A gente